Então vamos lá, sou o Hugo Vasconcelos, né? Eu criei aqui um PDV completo, que é um sistema, trabalho só com cursos, na verdade, eu não trabalho mais criando sistemas. Então eu crio sistemas para os cursos e eu aconselho, claro, que se você tem interesse no sistema, né, quer utilizar o sistema, que acompanhe também as aulas, que é bem fácil de você aprender e você vai conseguir adaptar, fazer vários outros tratamentos, né, colocar aí de acordo com o que você precisa. Então eu vou mostrar como que funciona o sistema e como que você vai instalar ele, porque muitos alunos gostam de primeiro instalar o sistema, ver, mexer nele, aí depois começa a fazer as aulas. Então eu vou fazer essa aula para facilitar aí para vocês. Primeira coisa, vou mandar então os arquivos para você dentro da pasta, você vai receber que é o sistema finalizado e o banco de dados dele. Eu utilizei banco de dados SQL Server, inclusive nos cursos eu mostro como você ou utilizar o seu banco local ou utilizar ele em rede, hospedado, e mostro todo o passo a passo aí. Você vai abrir o seu projeto, pode utilizar aí o Visual 2015 ou o Visual 2017, ok? Eu utilizo a versão gratuita da Community mesmo, vai funcionar perfeitamente, então assim, não tem diferença nenhuma, podem instalar essa versão Community que é gratuita. Enquanto ele carrega aqui, vamos para o SQL. Pode instalar qualquer versão do SQL Server. Você vai pegar esta query aqui, né? Vai logar, vai fazer o acesso. Então, primeira coisa aqui, ó, quando você fizer o acesso, você vai pegar o nome do seu servidor, copia ele. Pode fazer com autenticação do Windows mesmo. Não utilizem o usuário e senha, ok? Para teste mesmo não tem necessidade. Eu até mostro ali depois como conectar com o usuário e senha, conectar no servidor e etc. Mas para você testar o sistema não precisa não. Arrasta a query para cá, para que ele possa abrir o banco de dados. O banco de dados ficou bem grande, tudo isso nós desenvolvemos passo a passo, todas as tabelas, procedimentos, relacionamentos, tudo, ok? Não tem nada pronto, nada reaproveitável. Inclusive, era para ser um sistema bem simples de um curso só, mas eu fui pegando algumas ideias dos alunos e fui também aplicando outras ideias em cima e deu 5 cursos, cada curso tratando um conteúdo diferente. Faz o seguinte aqui, ó, vem com o botão direito em Database, cria um novo banco de dados. O banco de dados do sistema, ele chama Sistema VB. Então, como eu já tenho esse banco aqui criado, eu vou criar um chamado Sistema VB2, ok? Se você quiser, pode criar como Sistema VB mesmo. E vou mandar, então, ele aqui executar. Ok. Tendo feito isso, ele vai criar esse meu banco de dados, né, como sistema VB2 mesmo, e nós vamos poder então aqui executar. Eu vou mandar ele utilizar esse novo, então em vez de ser use, vai ser use sistema VB2. Aqui em cima também, se você quiser alterar, pode alterar, ó. Perfeito, ok? E dá um Ctrl A para ele selecionar tudo. Ctrl A aqui vai fazer com que ele selecione todo o código e aí você executa. Ele vai executar então e vai criar essas tabelas e tudo que nós tivermos aqui dentro do banco de dados em que você apontou. Pronto. Foi criadas as tabelas, procedimentos, inclusive dentro da tabela de funcionários é criado aqui de forma automática um usuário para a gente já logar, ok? Esse usuário é o usuário admin e eu coloquei que o acesso para os usuários, né, tanto os funcionários quanto qualquer outro, vai ser o CPF, ok? O nome dele e o CPF. Tudo isso você pode adaptar e modificar se julgar necessário aí. Então, beleza. Essa informação até inclusive desse que ele vai criar de início está aqui embaixo, então onde eu coloquei as inserções de dados nas tabelas. Feito isso, aí o próximo passo, depois que você abrir o projeto aí no Visual Studio, é mexer em 2 arquivos. O primeiro é o módulo de conexão, então eu coloquei a conexão em um módulo para facilitar, e aqui eu até tenho uma primeira linha que é a conexão local, e aqui a de baixo que eu deixei comentada, que foi uma conexão que eu fiz no site da Ambler, né? Até agradecendo eles aí que me disponibilizaram um acesso para que eu pudesse fazer as aulas lá e mostrar como que é o passo a passo para que você suba um sistema em rede. Então aqui eu estou deixando a conexão local mesmo, o que vocês vão fazer é pegar aquele nome do servidor e inserir ele aqui, pegar o nome do banco de dados e colocar aqui, se você não mudou, ok? Eu mudei o meu, então é sistema VB2, né, que foi o novo aqui que eu acabei de criar, beleza? E aqui a integridade de segurança é SSPI, porque eu estou utilizando a autenticação do Windows. Se eu estivesse utilizando um usuário e senha, eu teria que colocar user e password, o que não é o caso, então por isso eu pedi para vocês deixarem com a autenticação do Windows. Pronto. Esse é o primeiro passo, ok? Você tem que mudar esse servidor aqui, ó, porque esse é o nome do meu computador. Se o seu servidor local está rodando em outra máquina aí, você vai ter que colocar o nome dela, que é o nome que aparece aqui no início. Então não tem segredo, isso é o básico do básico.
É muito, muito simples. Tudo isso eu explico passo a passo também nas aulas. Criação do módulo, tudo isso. Aqui nós vamos ter um outro arquivo que é o appconfig. O appconfig, ele foi gerado aqui dentro dele uma conexão local, que é uma connection string, para os relatórios, ok? Então, para os relatórios é a mesma coisa. Você vai vir no data source, vai colocar o seu servidor. Vai vir aqui no initial catalog, vai colocar o nome do banco de dados, que agora no meu caso é o sistema VB2. E vai vir aqui no integrate security deixar como true mesmo, porque eu não tenho usuário e senha. Pronto. Feito isso, eu tenho configurado o meu projeto e tenho configurado o meu banco de dados. Basta simplesmente pedir para ele rodar, né? E aqui nós já saberemos se vai funcionar ou não, porque ele vai mostrar a tela de login e eu vou precisar, obviamente, aqui de fazer o acesso. O único usuário que eu tenho é o que eu acabei de mostrar para vocês. Admin e essa senha. E aí eu vou estar mostrando como cadastrar usuários, como está cadastrando produtos, né, gerenciando as vendas, entre outros recursos que estão disponíveis no nosso sistema que vocês vão ver aqui, né, no decorrer dessa aula. Então, às vezes eu vou estar dando um pause porque ele demora um pouquinho para carregar, tá compilando, até que foi rápido aqui, mas se necessário eu vou estar cortando o vídeo, ok, para adiantar. Então, admin, a senha aqui é tudo zero, percebam que tem uma máscara ali para CPF, ele mostra aqui então bem-vindo e o nome do usuário e pronto. Né? O que ele me dá aqui logo na tela inicial? As informações de data e hora, o operador que está utilizando aqui o sistema, ele pega pelo nome, né? Informações de sangria, ok, que não foram ainda aplicados porque o caixa nem aberto está, então aqui ele me mostra o caixa fechado, e últimas vendas, que não tem nada ainda. Então vamos primeiro fazer os cadastros necessários. Então vamos aqui em cadastrar produto, e logo de início eu vou colocar aqui um código. Se eu tentar vender, né, cadastrar ele sem inserção do código aqui, ó, ele não vai me permitir. Então eu preciso de colocar um código de barras para que eu consiga fazer a inserção do produto. Então vou colocar aqui, por exemplo, pode ser um valor que eu vou lembrar depois, 11222333444. Pronto. E vou clicar em novo. OK. Ele vai gerar para mim então aqui com base nesse número o código de barras, né? E aqui eu vou colocar então produto 1, não vou preencher com nenhuma informação não, OK? Pronto, vou deixar dessa forma aqui mesmo, colocar um valor qualquer e colocar que o nível mínimo em estoque para ele é 5. Tudo isso é editável, você pode editar depois. Posso optar por inserir ou não uma imagem. Vou inserir aqui então, por exemplo, esta imagem e vou clicar para ele salvar. Então o produto vai ser salvo, as informações dele serão recuperadas aqui abaixo e ele vai mostrar por padrão essa opção aqui, ó, de impressão do código. Então ele abre a opção aqui para que nós possamos fazer uma impressão do código de barras, ok? Então eu coloquei por padrão utilizando alguns componentes para isso. Tá. Já temos um produto, já é suficiente aqui para que nós possamos testar. Eu vou até cadastrar um outro aqui rapidinho, porque eu tenho um código de barras já impresso e eu vou cadastrar com ele. Então fiz o cadastro de outro produto, que foi essa bolinha de tênis, e utilizei um código de barras que eu tenho de uma cola aqui no escritório, para quando eu puxar ela pelo leitor, ele trazer esse produto para mim. Então, ok. Vamos aqui fazer o cadastro também de funcionários, né? Você preenche aí. Fiz aqui o preenchimento, vou salvar então, ó, lembrando que ele vai logar no sistema com base nesses funcionários que estiverem cadastrados aqui, cadastro cliente. Eu optei por não fazer de fornecedores, mas é da mesma forma que eu fiz esses outros cadastros, você pode criar também um cadastro de fornecedor. Perfeito, inseridos os dados aqui, ok. Né? Lembrando que eu posso selecionar, a qualquer momento eu posso fazer edição e exclusão em qualquer um desses cadastros que eu fiz, busca pelo nome ou pelo CPF, ok? Então nós temos aqui essas formas também de consultas que eu mostro no decorrer das aulas. Cadastrados os produtos, você precisa fazer a entrada deles no estoque. Então vou colocar aqui, por exemplo, que vai entrar 30 desse produto 1. Eu também tenho como fazer aqui a parte de saída deles, ok? Vamos colocar aqui 25 desse outro. A saída geralmente por aqui seria por questão de desperdício ou outro motivo, porque também temos a saída com base nas vendas. Aqui nós vamos ter também consultas no estoque, onde eu posso fazer consulta por entrada e saída, então o que entrou e o que saiu. E também ensinei a fazer com base em datas, né? Então eu quero saber aqui, por exemplo, o que entrou entre a data do dia 1 ao dia 30, beleza? Então eu tenho aqui essas informações e eu consigo fazer as consultas com base nesses recursos aqui, né, em que eu inseri. Aqui no caso vamos colocar 30 de novembro, ó, ele não vai ter nada.
Então, beleza. Eu acabei de entrar com os dados, então nesse intervalo não tem informações aqui. Níveis baixos, se tiver algum produto com nível baixo, ele aparece aqui. Nós não temos ainda, ok? Então ele está me mostrando aqui que o estoque está bom. Assim que eu fizer alguma venda ali, eu vou fazer com que o produto fique com nível baixo. Você vai ver aqui a informação. Se eu tentar vender, não dá, porque o caixa não está aberto. Então vamos solicitar para que o caixa seja aberto. E aqui vamos colocar o seguinte, deixa eu colocar a senha do administrador, pode ser senha do gerente, o que você quiser aí, você pode tá trabalhando. Vamos colocar aqui que vai ser de R$350 o valor da abertura. Pronto. O caixa passa a estar aberto. Em vez de aqui dar a opção de abrir caixa, vai me dar a opção de fechar a caixa, ok? Ele vai me mostrar aqui então qual que foi a última sangria, que foi no momento em que o caixa foi aberto. Isso aqui eu coloquei só para o gerente basicamente ter uma noção, né? Ele bate o olho lá e já sabe. Se eu faço sangria de 2 em 2 horas, eu sei que a última foi nesse horário. Então, nós temos essas informações aqui de forma fácil aí para ele. Agora eu já consigo, então, entrar no registro de vendas. Essa foi a tela de vendas que nós estruturamos no último módulo. Então, eu vim adaptando e melhorei ela, né, para aparecer mais com PDV. Quando eu clicar aqui para selecionar um novo produto, eu acabei deixando a opção do Combo Box, ok? Eu ensinei também como vocês podem fazer para não utilizar o mouse, somente comandos aí com base em teclado, que também é muito utilizado hoje dentro do sistema PDV, mas eu posso selecionar tanto aqui na minha Combo Box ou fazer a busca pelo código de barras. Vou mostrar já já. Vamos supor então que eu vá fazer uma venda de 2 desse produto 1 para essa cliente Paula. Ele já me mostra a totalização ali, né, com base na quantidade e no preço unitário, e me mostra a quantidade em estoque aqui também. Vou clicar para salvar, beleza, registrado com sucesso, já busca a primeira venda. Tá um subtotal de 100 e um total por enquanto aqui de 100, que é o total do produto em si. Ah, mas eu gostaria agora de buscar pelo código de barras, porque eu tenho um código de barras da bolinha de tênis ali cadastrado. Então eu utilizei aqui o telefone, deixa eu ver se tá aberto aqui o visor. Deixa eu acessar ele aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu tenho esse programa aqui que eu instalei, ensino a instalar, ensino todo o passo a passo aqui para que você consiga utilizar. Vou deixar um pouquinho para o lado aqui para vocês poderem ver. Pronto. E ele simula o leitor de código de barras, ok? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso aqui, eu utilizei também alguns recursos, vou pressionar o Ctrl 2 para ele limpar as informações aqui dentro do meu, aliás, Ctrl 1, perdão. Só verificar aqui que ele não está deixando eu acessar a tecla, provavelmente porque... Aí, ó, Ctrl 1, para ele limpar aqui o código de barras para que eu possa fazer algumas pesquisas. Então, eu utilizei esse recurso mais para ensinar vocês a utilizarem também o teclado. Tá, limpou aqui, eu vou deixar clicado e vou fazer o seguinte, vou fazer uma consulta com base no meu código de barras. Então, vou vir aqui, vou pressionar no celular, ele vai abrir o leitor da câmera. Eu vou vir aqui no código de barras e vou posicionar ele, ó. Automaticamente ele vai fazer a leitura, lembrando que esse código foi o mesmo código em que eu cadastrei lá no meu produto. Então ele faz a leitura para mim, coloca esta informação do código de barras aqui e traz o produto aqui. Então perfeito, funciona corretamente. Aí eu posso então continuar fazendo a minha venda. Ó, vamos fazer aqui, tem 25, vamos vender 20, vamos vender logo 20 dele aqui. Perfeito. Vendendo 20, vou clicar para salvar, ele vai totalizando aqui e tudo vai funcionando perfeitamente. Está dando um subtotal de 200. Ah, vamos supor que eu vou fechar essa venda então. Então, vou dar um desconto para a pessoa aí, para a cliente Paula de R$10. O valor recebido aqui foi 200 e o troco dela é 10. Eu quero então fazer a impressão do comprovante. Eu clico aqui do lado e todas essas informações que eu tenho aqui são passadas para o relatório do comprovante, ok? Eu fiz um comprovante aqui que é uma nota da venda não fiscal, mas se você tiver informações fiscais, você pode também inserir aí perfeitamente para gerar uma nota fiscal para o seu cliente. Então, recibo da venda número 1, que foi a primeira, para a cliente Paula, na data do dia 5, com esses 2 produtos, né, e com essa totalização. Eu não foquei bastante aqui, até mesmo por questão de tempo, senão os cursos ficariam gigantescos, mas eu expliquei como mexer na cor de fundo, como mexer na cor dos componentes, como trabalhar com esses componentes aqui do Report View, que é o componente que eu utilizo para relatório. Então, com base nisso, vocês podem criar aqui, né, os comprovantes com... Não só os comprovantes, mas todos os relatórios, com um design bem melhor, com um ajuste melhor aqui do que eu fiz, ok? Então isso você consegue adaptar e consegue aí melhorar. Aqui nós temos a opção de imprimir, né? Eu tenho a opção também de salvar ele aqui como PDF, eu posso depois enviar esse comprovante, por exemplo, por e-mail, então é bem tranquilo, não tem segredo nenhum, dá para trabalhar aí
perfeitamente. Então são esses aqui, né, os recursos, os principais recursos relacionados à venda. Vou fechar a tela de vendas, vamos voltar aqui nas opções de lista de venda, ele vai me listar as vendas, eu posso buscar por cliente, funcionário ou por data, né? Temos aqui a opção de efetuar sangrias também no caixa, então ele pede a senha aqui do administrador e eu defino o valor da sangria. Vamos colocar aqui que o valor dessa sangria vai ser, por exemplo, de R$150. Então vou clicar aqui, ele vai fazer essa sangria, vai me mostrar aqui então as informações, a última sangria, né, todo o detalhamento aí, né, que nós temos. Aqui eu vou ter relatório com catálogo de produtos, então isso aqui é interessante também, eu mostrei como criar e inserir a imagem dentro do relatório. Vamos ter opção para poder trabalhar com o filtro de vendas, ok? Onde você consegue filtrar a venda por usuário, por data. Temos aqui relatório do próprio caixa, mostrando informações relacionadas ao caixa, hora da abertura, valor da abertura, sangria que foi feita, né? Qual a quantidade de vendas, qual a quantidade de produtos vendidos ali dentro daquela data, né? Tudo isso é recebido aqui e mostrado. Então nós temos aqui, por exemplo, as vendas do dia, tudo que foi feito, né, as datas e um detalhamento aqui feito pelo usuário. Eu ainda não fechei o caixa, ok? Então essa informação de quantidade de venda e produtos vendidos ainda não foi acionada aqui. Eu preciso fechar o caixa para que esse relatório traga essas informações. Vou até clicar para fechar ele. Então no final do dia esse caixa vai ser fechado e ele vai pedir aqui, ó, o total que tiver no caixa. Com base no total que tiver no caixa lá, que é a abertura mais a quantidade de vendas, vou colocar aqui um valor qualquer porque eu não quero ficar somando isso, ele vai me dar as informações desse caixa. E no relatório do caixa, vou voltar aqui de novo, ele vai me falar se aquele funcionário teve quebra de caixa. Então ele teve 2 vendas, total de produtos vendidos nessas 2 vendas foram 22, o total vendido foi 200, saldo total 400, então quebra de caixa aqui foi de R$200. Então ele me mostra todas essas informações. Eu posso fazer também filtros em cima desse relatório, ok? O relatório eu passo com mais de uma tabela, passo com parâmetro, passo com várias informações. Temos relatórios também de entrada e saída aqui do caixa, que são justamente para a gestão do estoque. Então posso buscar aqui no intervalo de data para saber o que entrou, o que saiu dentro de um determinado período. E temos gráfico também. Eu vou colocar ele aqui um pouco maior para a gente ter mais informações. Então vamos inserir, ainda não foi suficiente. Não, na verdade não vamos ter mais informações, porque eu tenho poucos dados inseridos aqui, né, dentro desse projeto. Mas aqui eu teria um gráfico de linha que iria me mostrando as entradas de ontem, de hoje, ok? E ele vai aqui então crescendo, né, tendo crescente e também decrescendo aí de acordo com as informações. Temos níveis do estoque, que também tem gráficos comparativos. Então nós temos aqui, por exemplo, né, a quantidade aqui da bolinha de tênis, que o nível mínimo é 5 e a quantidade na verdade é 5 e o nível mínimo é 15. Então aqui eu já consigo até ver que o estoque está baixo. Se eu clicar nessa opção, ele já me mostra qual produto do estoque está baixo, e se eu clicar aqui, dar um duplo clique nele, ele me dá a opção de vir aqui para a entrada, ó, e já fazer um novo pedido. Então vou fazer um novo pedido de 50, ok? E aí então, ele, como entrou 50, nós não temos mais, né, esse produto aqui dentro do estoque baixo. Então automaticamente ele atualiza ali, o estoque não continua baixo. Além disso, nós vamos ter aqui o próprio relatório de nível de estoque, que agora não vai mostrar nada, porque eu acabei de tirar aqui, né, os produtos que estavam baixos. Produtos mais vendidos, que eu coloquei também aqui. Então nós temos a informação do gráfico aqui com o gráfico de pizza, falando quais foram os produtos mais vendidos. Também posso buscar isso com base em uma data, e temos o relatório aqui de vendas por funcionário, né? Que na verdade só vai ter o funcionário admin, porque eu não fiz nenhuma venda com nenhum outro. Se eu fizer aqui um log off do sistema e logar com outro vendedor, por exemplo, ó, ele vai também estar com o caixa fechado, ok? Eu não posso abrir o caixa 2 vezes no mesmo dia, então todas essas validações eu faço aqui, e ele também não tem nenhuma venda. Então cada funcionário tem uma configuração aqui de caixa específico. Se eu volto lá com o admin, eu não consigo mais abrir o caixa dele, porque o caixa dele já foi aberto aquele dia. Então só no dia posterior, né, após ele ter sido fechado, é que ele vai conseguir abrir novamente. Então o sistema é esse. Eu espero que vocês gostem do sistema, acompanhem as aulas e aprendam aí a adaptar, né, e estruturar a gosto de vocês.